Olá, quarto ano, tudo bem? Hoje nós vamos realizar o capítulo 2 da nossa disciplina de Ciências, lá na página 50. Quem ainda não pegou a apostila, eu quero dizer para vocês não se preocupar, tá bom? Porque essa atividade vocês vão ter essa semana e semana inteira que vem inteirinha para realizar, tá bom? Então, se ainda não pegou a apostila, não precisa se preocupar, que tem tempo, pegando amanhã, tá? Lá na página 50, nós vamos iniciar falando sobre cuidado, invasores, defendendo o nosso corpo dos organismos microscópicos. Então, no nosso capítulo 1, vocês lembram que o tio e a mãe de Urbano, eles estavam com gripe? Então, Urbano disse assim para sua mãe: Mãe, que tal ir descansar enquanto eu tiro nossos pratos da mesa? Então, na pergunta número 1, por que Urbano sugeriu à mãe que vá descansar? Porque a mãe está doente, né? Na sua opinião, por que o tio Luiz chamou os micro-organismos de invasores? Então, o tio Luiz disse assim: os micro-organismos são verdadeiros invasores do nosso corpo e por isso devemos tomar muito cuidado com eles. Então, o tio Luiz, ele disse isso por quê? Porque, querendo ou não, né, os micro-organismos, eles invadem o nosso corpo por diferentes vias e eles podem causar doenças para nós. Na página 51, vai estar falando sobre algumas doenças infecciosas, tá? Por um exemplo, a laringite, que é uma inflamação da laringe. Então, qual é o principal sintoma dela? A ronquidão. A gastrite é uma inflamação do estômago. Então, qual é o principal sintoma dela? A dor abdominal. A cistite, que é uma infecção urinária. O principal sintoma é a ardência quando vamos urinar. A faringite é uma inflamação na garganta. Então, o principal sintoma é o quê? A dor de garganta. Vamos falar também sobre transmissão e prevenção de doenças contagiosas. O tio Luiz explicou sobre o sistema imunitário. Você sabe o que são esse sistema? Então, vamos descobrir. O tio Luiz explicou que os glóbulos brancos ou leucócitos, eles são células que protegem o nosso corpo, destruindo micro-organismos patogênicos e materiais estranhos ao organismo. Por ter essa capacidade, os glóbulos brancos formam um sistema de defesa chamado sistema imunitário. Então, os glóbulos brancos, eles podem ser de vários tipos, definindo-se uns dos outros pelo tamanho. Eles englobam, dirigem e destroem os micro-organismos ou materiais estranhos. Então, o nosso sistema imunológico, ele tem essa capacidade de defesa. Na página 52, tem duas perguntinhas. Qual é a relação do sistema imunitário com doenças contagiosas? Que eles causam danos à nossa saúde, né? Lá na nossa 6 está dizendo para nós discutir. Por que alguns micro-organismos atacam mais facilmente determinadas pessoas e outras pessoas raramente? Porque tem pessoas que têm a saúde melhor que a outra, certo? Então, tem pessoas que ela tem o sistema imunológico fraco, então ela pega mais doença do que uma pessoa que tem o sistema forte. Na página 52 está dizendo sobre a catapora. A catapora geralmente ocorre na infância e todas as crianças pegam. Quem não pega na infância, né, pega um pouco maior. Então, a catapora, nós podemos pegar ela somente uma vez. Mas por que a catapora nós pegamos somente uma vez? Porque esse vírus da catapora, quando ele entra em contato com as nossas células, a nossa célula, o nosso organismo, ele vai se defender
contra esse vírus da catapora. Então, se a catapora quiser atacar novamente o nosso corpo, ele criou um sistema de defesa que vai fazer com que nós pegamos catapora uma vez só e não várias vezes, tá bom? Página 53 vai estar falando sobre a transmissão direta e a transmissão indireta de doenças. O que é a transmissão direta? A infecção direta por contato físico ou via líquida, gotículas de saliva. Por um exemplo, o espirro, relação sexual desprotegida. Transmissão indireta é uma infecção por meio do quê? Do ar, de alimentos contaminados, de objetos. Um exemplo é o quê? Alimentos contaminados por bactérias provenientes do espirro de uma pessoa. Lá na 8, nós vamos classificar em transmissão direta e transmissão indireta. Por meio da saliva do espirro, nós temos o quê? A transmissão direta. Por meio de contaminação de carne pelas gotículas de saliva de uma pessoa ao espirrar. É uma transmissão indireta. Na 9 está pedindo para vocês fazer um desenho de uma transmissão direta e o desenho de uma transmissão indireta. Página 54. A importância da vacinação. Então, a vacinação, as vacinas, né? Elas previnem doenças. Então, ela é de extrema importância. A vacinação, ela é controlada por meio do quê? Nós já estudamos. De uma carteirinha de vacinação. Então, observem ali na página 54, tem uma carteirinha de vacinação. Peço que vocês leiam todas essas doenças e de quais dessas doenças você já ouviu falar ou já estudou. Então, tem algumas que nós já estudamos no capítulo passado. A professora pede para que vocês escrevam. Na página 55 vai estar falando sobre epidemia. O que são epidemias? O que é uma epidemia? Atualmente, nós estamos vivenciando uma epidemia. Então, uma epidemia, ela nada mais é do que um aumento muito grande de casos, ou seja, é um surto em uma determinada região e nós estamos, com uma epidemia no país, no mundo. Então, as epidemias, elas têm diferentes causas, como a falta de saneamento básico, pode ser uma epidemia, uma alimentação errada, o uso de drogas, mutações de vírus, que é o que atualmente nós estamos vivendo, e a alta taxa de reprodução de insetos e poluição excessiva. Com a facilidade de transporte de pessoas pelo mundo, é mais fácil ocorrerem surtos de epidemias? Sim, Porque, por um exemplo, uma pessoa que pega um ônibus pode ter contato com várias pessoas que estão contaminadas. Com o auxílio de seu professor, escreva o nome de 3 doenças que você estudou na unidade passada que podem gerar uma epidemia. Lembra que nós estudamos, por um exemplo, a cólera, a gripe, a dengue, Na página 56, vai estar falando sobre o coronavírus. Vai ter a transmissão, os sintomas, a prevenção. Então, voltadas à prevenção. Ali está dizendo que as prevenções são lavar as mãos frequentemente, desinfectar objetos, usar lenços para tossir ou espirrar, cozinhar os alimentos. Lá na 14 está dizendo assim, somente essas prevenções são essenciais ou existem outras? Existem outras, Por um exemplo, evitar aglomeração é uma delas. Na página 57 vai ter um integrando com a história e na página 58, 59, 60, 61 vai ter o nosso exercitando. A professora pede para que vocês façam a leitura e resolvam os exercícios. Abram o caderno de atividades lá na página 17 e vamos fazer a nossa página 17, 18, 19 e 20, tá bom?
E assim vamos encerrar a nossa disciplina de ciências. Um beijo e até a próxima aula.